Tamires do Resenhando Sonhos e chegou a hora do Deu Match da Patinha. Nessa edição do Deu Match eu vou ler os favoritos aí, as recomendações da Patrícia Lima, que é criadora aqui no YouTube, é streamer também, inclusive é de onde veio esse rolê dos patinhos, né, que é a comunidade dela. E chegou a hora então de testar as indicações da Paty. E aí tem uma coisa muito engraçada sobre esse Deu Match, que é o seguinte, foi muito difícil montar essa lista de leituras da Paty, porque, sei lá, 80% de tudo que ela leu eu já li também. Então eu fiquei um pouco limitada com algumas coisas, o que também gerou algumas mudanças nessa tibiara ao longo do caminho. Mas primeiro deixa eu explicar um pouquinho sobre o quadro, caso você seja novo aqui. O Deu Match é um quadro onde eu bato as minhas impressões contra as impressões do criador que indicou o livro. É uma tibiara de 5 livros, sendo 4 deles escolhidos por mim, livros que foram favoritados e amplamente divulgados pelo criador nos últimos anos aí. E uma das indicações para fechar os 5 aí é uma indicação direta do criador, onde a pessoa vai escolher uma indicação que ela considera certeira, assim, que ela acredite que eu vou gostar entre os favoritos dela. Eu vou apresentar primeiro pra vocês as minhas escolhas e depois a Paty mesmo vai contar pra vocês qual é a escolha dela pra esse Deu Match. E aí no final desse vídeo a gente tem um termômetro de compatibilidade onde eu atribuo uma nota de 0 a 2 pra cada uma das leituras, sendo 2, 5 estrelas e 0, 0 estrelas. E num somatório que pode ir de 0 a 10, a gente tem um termômetro, né? Temos uma média, um número pra situar aí a Paty no ranking junto com os outros criadores que já participaram aqui desse quadro, porque essa é a 18ª edição, então já tivemos vários outros criadores por aqui. E a playlist do Deu Match fica sempre linkada aqui embaixo pra você ir conferir as outras edições. Bom, vamos começar tirando uma coisa bem importante aqui do caminho. A Paty é uma grande fã da Cassandra Clare, então esse Deu Match não seria um Deu Match correto se não tivesse um livro de Cassandra Clare aqui. Eu já li várias coisas dessa autora, então eu fiquei feliz de ver que tinha um livro, pelo menos, uma série que eu ainda não tinha encostado e que a Paty recentemente favoritou aí, colocou nos melhores do ano dela esses livros. E eu estou falando de As Últimas Horas com Corrente de Ouro, que é o primeiro livro e vai ser o livro que eu vou ler aqui. Do universo Shadowhunter, gente, eu li toda a primeira série, daí eu li Anjo Mecânico, daí eu li Dama da Meia-Noite e eu li um livro de contos ali no meio. Eu sei que eu li os primeiros livros das séries e essa é a única série, eu acho, dentro desse universo que eu não li o primeiro livro. Então vou fazer essa leitura nesse vídeo. Eu não sou uma pessoa que fico muito encanada com isso de tipo, nossa, porque eu vou perder o fato de que esse personagem é conectado com um outro personagem que eu sou de boas com isso. Se a história for redondinha e eu conseguir entender o propósito dela, o arco dela, tem outros 42 livros, depois eu corro atrás dos outros 42 livros pra fazer as conexões que precisam. Isso não é um problema pra mim e quem sabe, se eu gostar muito desse livro, eu volto a engajar com a Cassandra Clare. A Paty também é uma grande leitora de Agatha Christie. Eu fiquei em dúvida entre 2 livros pra trazer aqui, que eu acho que ambos são favoritos dela. Mas eu resolvi trazer aqui o mais famoso da autora e que eu ainda não tinha lido, que é E Não Sobrou Nenhum. Eu tenho essa edição aqui, da Globo Livro. Eu já li algumas coisas da Agatha Christie. Eu li mais Agatha Christie quando eu era bem jovem, ali nos meus 13, 14 anos. Vários dos livros eu não lembro. Eu reli Assassinato no Expresso Oriente recentemente? Não, né? Não foi recentemente. Foi em 2017, 2018, por aí, quando saiu o filme. Ano passado eu li Agatha Christie para Deu Match também. Então agora vamos de Não Sobrou Nenhum, que é aí um dos grandes sucessos da autora e acho que também é um dos livros mais conhecidos dela. A minha próxima escolha é um livro que é um livro de fantasia. A Paty gosta bastante de fantasia com romance. Eu gosto mais de fantasia política, ela gosta mais de fantasia com romance. Então aí a gente se distancia um pouco nos nossos favoritos e preferências. E acho que precisava estar aqui uma das leituras que foi favorita dela e acho que foi do ano passado, que é Belladonna. Este livro que toda vez que alguém me indicou com uma risadinha de lado. Tá? Tipo assim, lê Belladonna também. Tipo assim, lê que eu quero te ver sofrer. Foi mais ou menos assim. Esse sempre foi o tom da indicação de Belladonna na minha direção. Mas agora eu vou ter que ler pra esse Deu Match e vamos ver o que acontece. Tomara que eu seja surpreendida por essa leitura aqui. E aí, pra fechar essas 4 escolhas que eu fiz, eu fiquei muito em dúvida sobre qual seria essa minha 4ª opção, já que a 5ª é a própria Paty que escolhe, né? E acabou que uma das minhas opções pra ser essa opção foi exatamente o livro que a Paty escolheu enquanto a indicação certeira dela. E os outros 2 livros que eu tinha anotado, né, da minha pesquisa inicial, que aconteceu antes dela fazer a indicação dela, eu não tava muito segura de nenhum dos 2, assim. Porque eram favoritos dela, mas não eram livros que eu tinha visto ela falando, assim, amplamente sobre eles. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Vários meses depois da indicação da Paty,
quando eu já tinha começado a ler a TBR dela, ela me mandou uma mensagem falando: Tami, eu encontrei um novo favorito. E eu acho que esse livro tu vai adorar. Eu posso mudar a minha indicação certeira? Só que o livro que eu já estava lendo era o livro da indicação certeira da Paty. Então não dava pra mudar a indicação certeira. Mas eu vi que ela gostou muito desse livro, foi um 5 estrelas favorito dela aí desse ano. Ela falou que provavelmente vai figurar aí nos melhores do ano. Então eu falei, bom, vou colocar ele aqui. E aí não vou mentir pra vocês, também era um livro que eu tava curiosa pra ler, então isso também ajudou aí na influência, mas eu queria dizer que essa escolha também foi aprovada pela Paty, já que ela veio me pedir pra trocar a indicação. Eu não deixei ela trocar, mas encontrei uma forma de encaixar o livro aqui na TBR. Eu estou falando de As Mulheres do Círculo Secreto, da Constance Sawyers. Eu já li um outro livro da Constance Sawyers, que foi Uma Bruxa no Tempo. No ano em que eu li, foi um dos meus favoritos do ano. Eu gostei bastante daquela história. Esse é um livro que tem circo, né, como o próprio nome diz. Eu costumo me dar bem também com esse tipo de cenário. Então eu tô curiosa pra ler. Eu vi que várias pessoas gostaram desse livro, entre eles a Paty. Então vamos ver o que acontece com essa leitura. E agora, pra completar essa TBR, vou deixar a Paty contar pra vocês qual foi o livro que ela escolheu pra mim. Oi, gente, eu sou a Paty, eu estou muito lisonjeada em participar do quadro do Dê um Match. Eu acompanho a Tami há muitos anos e ela sempre foi uma grande inspiração pra mim. E foi muito difícil escolher um livro pra Tami ler, porque eu também gosto muito de livros de fantasia e a maioria dos livros que eu leio são recomendações da própria Tami. Então, gente, praticamente todos os meus livros favoritos a Tami já leu. E eu queria muito escolher uma fantasia como indicação certeira, até que eu vi que a Tami ainda não leu Mundo de Tinta, da Cornelia Funke, que é uma série que eu amo muito. Então, o livro que eu escolhi para Tami ler é Coração de Tinta. Esse daqui é uma fantasia infanto-juvenil, onde os personagens de um livro podem se tornar reais e pessoas reais podem se tornar personagens, que é algo que fala muito com nós leitores, porque imagine você poder entrar dentro da história de algum livro que você gosta muito, ou então você poder conhecer aqui na vida real algum dos seus personagens favoritos. Essa é a mágica de Mundo de Tinta, gente. Eu gosto muito e fui gostando ainda mais das continuações, que na minha opinião foi crescendo e ficando mais madura a série ao longo dos livros. Apesar de ser uma leitura mais lenta, é uma leitura muito divertida, com muitas aventuras, que eu recomendo muito para vocês, e eu espero que a Tami goste bastante do livro e que ela fique com vontade também de ler os outros livros da série. Então, Tami, muito obrigada pelo convite. Eu tô bastante curiosa para saber quais os outros livros que você escolheu, porque as suas indicações sempre dão match comigo, e agora eu quero ver se as minhas indicações também vão dar match com você. Dos livros da TBR da Dona Patrícia, eu tenho 3 na minha estante, são eles Coração de Tinta, As Mulheres do Círculo Secreto e Não Sobrou Nenhum. O livro da Cassandra Clare é o maior dessa TBR aqui, então estou um pouco apreensiva com isso, ela e os seus calhamacinhos aí de 600 páginas, vamos ver se dá certo, mas eu tô torcendo para que seja uma boa leitura. Eu acho que, apesar de ter sido um pouco difícil de escolher os livros pra montar, parece ser uma TBR bem promissora. Então, vamos ver o que acontece. A partir de agora, vocês ficam com a parte de vlog, conforme eu fui lendo os livros ao longo das semanas, meses, sei lá quando vai estar distribuída essa TBR especificamente, e os meus comentários, e depois a gente faz o termômetro no final. Olá, queridos! Hoje vamos falar sobre Cornelia Funke, Coração de Tinta. A Cornelia Funke, aparentemente alemã, exatamente. Escritora, ilustradora especializada em literatura infanto-juvenil, já publicou mais de 50 livros para este público, traduzido para cerca de 40 línguas e pelos quais recebeu diversos prêmios literários. Muito que bem! Trilogia Mundo de Tinta. Eu vou falar sobre Coração de Tinta enquanto eu arrumo meu cabelo, só que eu fui muito burra, eu virei pra cá porque era o melhor ângulo de luz e esqueci que não tem um espelho na minha frente. E eu sou boa fazendo babyliss sem espelho, mas não tem porquê, né, eu fazer isso, então eu vou buscar um espelho. Um segundo, com vocês nesse vídeo de cara lavada. Eu queria ler Coração de Tinta há muito tempo, mas sempre ficava pra lá. Esses livros normalmente estavam sempre meio caros, então ficava pra depois. Eu pedi uma indicação pra Paty, a Paty tirou uns dias pra pensar, eu acho. Quando ela veio com a indicação de Coração de Tinta, eu já tinha montado a TBR dela. Eu montei a TBR dela assim, eu tinha 4 livros que eu tinha certeza e um
que eu tava duvidando, que eu devo ter falado aí na abertura pra vocês que eu não tinha escolhido corretamente. O que eu queria que a Paty tivesse feito, e a Paty não fez, foi ter me indicado um livro que não tivesse na minha lista dos 4 certeza, entendeu? Porque ela tivesse eliminado pra mim a possibilidade da mudança, da escolha de um dos que eu tava insegura. Mas aí não, ela indicou Coração de Tinta, que era um dos que eu já tinha pré-selecionado da TBR dela. Ai. Então é isso, esse livro ia estar aqui se a Paty tivesse indicado ou se a Paty não tivesse indicado. Eu não sabia sobre o que era esse livro e quando eu comecei a ler, eu não li a sinopse, o que foi uma boa coisa. Gente, eu achei o primeiro parágrafo dessa sinopse meio spoilerzento, tá? Eu entendo que talvez seja a coisa mais interessante, mas ainda assim, eu achei meio spoilerzento, assim. Como categorizar que algo é um spoiler ou não? Depende de onde acontece na história. A gente descobre exatamente sobre esse arco especificamente ali pela página 140. A protagonista do livro, a personagem principal do livro, que é a criança, né, que é a Meg, ela não sabe sobre isso e você tá acompanhando a história praticamente dos olhos dela, né? Aliás, praticamente não. Quase que 100% dos olhos dela. E ainda assim, você não consegue descobrir as coisas junto com a personagem, porque senão você já te contou. A gente tem uma menina aqui, que ela mora com o pai. O pai dela é apaixonado por livros e, consequentemente, ela é apaixonada por livros também. Eles têm muitos livros na casa dele. Ele é um reparador de livros, então ele reencaderna livros. A mãe dela não mora com eles, a mãe dela foi embora há um tempão, assim. Um belo dia, ela olha pela janela e vê uma figura olhando de volta. Que, inclusive, essa cena me lembrou... O começo desse livro me lembrou muito A Sombra do Vento. Não pela... Como é que eu vou dizer assim? Não pela história em si. Um pouco pela história, mas assim, acho que tinha uma vibe de mistério de uma criança, dessa figura olhando, de um livro aqui que tá sendo perseguido e tá todo mundo atrás desse livro, de exemplares que foram caçados e queimados. Tem essa vibe, essa é a vibe de A Sombra do Vento, né? Que é o meu livro favorito da vida aí. Então, isso é um ponto positivo pra Coração de Tinta. E aí esse cara entra e vai conversar com o pai dela, que é esse restaurador, que é o Mo. Deixa eu ver se fala aqui o nome... Tem o nome inteiro dele, mas eu só vou me lembrar do nome pequeno, que é Mo. É a Meg e o Mo. Eles vão ter uma conversa e a Meg é muito curiosa, ficou muito curiosa com esse cara e vai ouvir essa conversa. Aí o cara fala assim pra ele, olha, o Capricórnio tá atrás de ti e ele quer o livro, então tu podia dar o livro pra mim e eu já resolvi isso pra ti, nada dava errado. E aí o Mo fala, não vou te entregar o livro. E aí o outro fala, tá, mas tu vai ter que sair daqui, porque ele vai vir atrás de ti, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a Meg fica intrigada, né, com o que tá rolando, porque ela escuta, mas ela não entende. No outro dia, ela e o pai dela o pai dela resolve realmente seguir o conselho e sair. E aí eles vão pra casa da tia deles, que é uma figuraça, assim. A casa dela é tapada de livros, ela tá sempre indo atrás de livros, ela não gosta de crianças, mas a Meg é uma criança muito inteligente, que ama muitos livros, então elas têm uma interação bem divertida até as duas, assim. E a gente sabe que então tem alguma coisa errada acontecendo. Eles têm meio que codinomes também, tipo Capricórnio, assim. Eles têm outros codinomes. Esse cara que bateu na porta dele tem um codinome, o Mo tem um codinome, são todos codinomes engraçados. E aí a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa, que esse Capricórnio é um cara perigoso, que ele tá atrás desse livro. E o motivo pelo qual ele tá atrás desse livro é o spoiler da sinopse. Tá? Então, se você já quiser saber, já lê a sinopse. Eu preferia ter descoberto com o livro, ao invés de ter descoberto com a sinopse. Até porque, como eu falei pra vocês, só depois da página 140. Então, é essa fuga, tá? É essa coisa de ficar tentando se livrar desse cara e essa coisa dos livros e parará. O que esse livro remete? Ele me remeteu a Desventuras em Série, me remeteu a... Ai, como é que é aquele? Bússola de Ouro. Pela vibe das crianças e pela aventura e por envolver esse mistério de livros e dessas coisas assim. Então, e por ao mesmo tempo em que é algo perigoso, por assim dizer, também é uma coisa lúdica. Tá sendo bem divertida, assim, essa aventura. Tô gostando bastante, eu tô achando toda uma vibe gostosinha. No momento eu não consigo me ver dando 5 estrelas pro livro, mas talvez isso mude no final, né? Seria legal se mudasse. Essa é uma trilogia, eu gosto muito da Meg, eu acho que ela é uma apresentação de criança, bem criança, assim, porque ela tem os momentos dela de fazer coisas que são extremamente esperadas de crianças, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente por causa dos livros que ela lê. E isso faz com que ela tenha percepções que acabam demonstrando que ela também possui uma maturidade que vai além dos 12 anos que ela tem, porque ela já aprendeu muita coisa com livros, e ela não estava necessariamente lendo só livros infantis. Ela já leu muitas histórias, outros tipos de histórias que não eram histórias infantis, mas
mas também não eram não apropriadas pra idade dela. Tem várias quotes de vários livros, inclusive desses que eu mencionei. Eu acho que não tem da Sombra do Vento, mas tem de As Crônicas de Nárnia, tem do Senhor dos Anéis, tem de O Hobbit. Então tem, cada abertura de capítulo tem um trecho que pertence a um outro livro, e eu achei legal porque praticamente todos os trechos, assim, às vezes eles conseguem passar alguma coisa também que tem a ver com a história. Eu tenho a sensação que onde eu tô e o quanto falta do livro, vai ser um livro onde os personagens vão ficar indo muito de um lado pro outro, 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 de um lado, e isso deixa a história maior, mas não necessariamente precisaria que a história fosse maior, e isso às vezes me tira um pouco do rolê. Então, olhando para o tamanho do livro e olhando para onde eu tô na história, eu tenho a sensação de que isso vai acontecer, e essa pode ser uma situação que vai me tirar um pouco da trama. Mas por enquanto eu tô gostando bastante, e me deu até vontade de voltar para Fronteiras do Universo. Eu li só o primeiro, e na época eu achei meio qualquer coisa, assim. Não sei, eu li esse livro e imediatamente eu pensei sobre o outro livro, e pensei, de repente eu vou voltar para aquela série. Galera, eu terminei Coração de Tinta. Curioso contraste, porque no outro take eu tava toda desarrumada. Eu percebi que eu tava assim, caótica no outro take. Sinto muito por isso. Mas, enfim, a vida, né? Eu terminei esse livro e foi muito curioso, porque eu terminei esse livro e eu entrei pra ler uma TBR que eu fiz de lendo livros mais antigos na minha estante. E um dos livros que caiu foi exatamente As Crônicas de Nárnia, que é referenciado várias vezes aqui, porque no começo de cada capítulo a Cornélia usa um trecho de algum outro livro e Nárnia é um dos livros mencionados. Além do fato de que a gente tá vivendo uma aventura aqui que envolve uma criança, então automaticamente também já lembra um pouco, né, esse conceito aí que é explorado em tantos livros. Inclusive nessa TBR que eu li, eu também acabei lendo The Goonies, que também envolve crianças numa aventura aí. Eu achei bem interessante o desenvolvimento de ações de Coração de Tinta. Eu acho apenas que esse livro podia ser um pouquinho mais curto. Eu acho que teve muito acontecimento e ele poderia ser um livro mais curto. O que é também um contraste interessante, porque esse formato de livro, ele normalmente é mais curto. E aí depois, tendo finalizado, né, a história e percebendo que tem todas as referências, né, que a gente pode colocar Coração de Tinta do lado, eu acho que esse é um dos maiores livros nesse formato que eu já li. Então teve um momentinho ali que eu tava achando um pouco repetitivo, todo foge, escapa, foge, é capturado, foge, troca de lugar, foge. E tinha sempre algum personagem capturado, algum personagem fugindo, algum personagem fazendo um plano pra resgatar quem tinha sido capturado. Depois ali de uns 70%, eu acho que a história se desgastou um pouco. Porém, os capítulos, gente, são bem relativamente curtos, assim. Tem capítulos de 1 página e pouco, capítulos de 4, 5 páginas. Deixa eu ver quantos são ao todo. São 59 capítulos, né? Deixa eu vou fazer uma média aqui. São 59 capítulos e 455 páginas. Uma média de 7 páginas por capítulo. Então, quem gosta de capítulo curto, assim, sentir que a história tá andando, é muito gostosinho. E o começo da história, a primeira metade da história foi muito rápido. A segunda metade é que realmente eu me arrastei um pouco mais. Eu demorei 4 dias pra terminar esse livro, e claro que tinha várias outras coisas acontecendo. Foi bem na semana de aniversário do Resenhando Sonhos, tinha várias coisas acontecendo, assim, de trabalho que eu não tava conseguindo dedicar, talvez, a devida atenção em tempo pra esse livro, mas eu também sei que se eu não tivesse me arrastado tanto no final dessa leitura, eu teria conseguido terminar o livro de forma mais rápida. Sobre a história dos personagens, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto sobre o final, assim. Eu fiquei muito curiosa, inclusive, pra ler a sinopse do segundo livro. Inclusive, foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu terminei de ler Nárnia também. Eu fiquei, tá, mas e o que vai acontecer no segundo livro? Não é conectado, é conectado e tal. Então eu fiquei curiosa pra ver o que vai acontecer no segundo livro e como que vai se conectar com a história que se finalizou aqui, né? De onde é que parte. Mas as conexões entre os livros, como os personagens acabam resolvendo a situação, o arco da mãe da personagem, do pai. Eu achei legal, achei bacana. Gostei dos personagens que fazem parte do grupo de vilões, por assim dizer, que faz o fogo, achei legal, o bichinho achei legal, o autor que aparece na história, o outro personagem que aparece mais na metade do livro, que sai também. Acho só que a revelação que tem a ver com a Meg, falando aqui em termos, podia ter sido outra coisa. Eu saberia dizer pra vocês o que seria essa outra coisa? Não. Também não vou colocar tempo pra pensar nisso, porque Cornélia Funk é que tinha que ter pensado nisso. Mas quando aconteceu, eu não fiquei necessariamente surpresa, assim. Não sei se era a intenção também, mas eu já fiquei tipo, tá, claro que isso ia acontecer. Inclusive dá pra pensar nisso bem antes na história, né?
Mas a vibe da história é muito gostosa, assim. Especialmente agora, amanhã eu vou gravar uma resenha de Tinta, Sangue, Irmã Escriba, que é um livro sobre livros mágicos, né? Não são as pessoas, são os livros que são mágicos, mas tem pessoas mágicas também. Então, e foi um livro que eu adorei. Já é um dos meus favoritos do ano aí, de fantasia, que tá sendo lançado aqui no Brasil. Livros que falam sobre livros, eles são 880 pra mim. Ou eu gosto muito da premissa, ou eu não gosto de como é trabalhado, assim. Se é muito focado numa bibliotecária, não sei o que lá, daí já não funciona. Mas se é uma coisa bem mais mágica, assim, acaba que eu acabo curtindo mais. Então eu gostei bastante da leitura de Coração de Tinta, eu quero finalizar essa trilogia, acho que vale a pena. Gostei muito da escrita da Cornélia. Acho que principalmente, talvez a coisa que eu fique mais grata em ter sido a indicação certeira da Paty é que eu consegui desencalhar essa história. Porque essa é uma história que eu, enquanto leitora de fantasia, ela tava ali. Eu estava sempre me assombrando. E foi uma experiência positiva. Eu só realmente achei a segunda metade um pouco mais truncada, assim, e acho que o livro podia ter sido mais dinâmico pra chegar no final e ter sido mais... A jornada ter sido um pouco mais leve. Hoje é domingo, dia 7 de julho. E eu estou lendo Belladonna. Na verdade, eu estou ouvindo Belladonna. Eu peguei aqui meu telefone pra eu ver em quantos por cento eu tô pra gente poder conversar. Eu sei exata com vocês. Eu estou em 18%, capítulo 8. Belladonna, pra mim, nessa TBR, é tipo um dos livros que eu tinha mais dúvidas e que eu fui ler, assim, com mais cautela e que eu tava esperando. Porque eu assim, que não fosse o meu tipo de livro. Mas assim, as primeiras impressões que eu tenho sobre Belladonna são positivas. O que talvez seja uma surpresa, ou não, é uma surpresa pra mim. Tá? Não sei se é pra vocês, mas é uma surpresa pra mim. A Signa, ela tem uma conexão com a morte, onde ela meio que dribla a morte. Então ela já passou por várias situações onde poderiam ter causado a morte dela e ela sempre sobrevive. Ela é uma órfã e, casualmente, todas as pessoas que abrigaram ela ao longo do tempo, acabaram morrendo. Inclusive, pessoas que poderiam ser as próximas em abrigar ela acabaram morrendo. Quando o livro começa, onde ela tá, a tia dela acaba morrendo. E aí ela é levada pra a casa da família Hawthorne por um cavalariço que vai buscar ela, que é super misterioso, do qual eu já tenho palpite sobre o que esse mistério todo é. Ela tava brincando com Belladonna, por isso o nome do livro também. Vamos ver o que mais vai desdobrar a partir disso aí. Ela aprendeu a invocar a morte, por assim dizer, quando ela se mete com algumas coisas, sabe? Só que essa invocação dela da morte começa meio que a ter... Ela percebe que isso tem a consequência, né? E aí ela vai parar nessa mansão, que é na Quinta dos Espinhos. Tem um monte de coisa estranha com essa família, tá? Então tem o filho que tá brabo com o pai, porque a mãe morreu tem alguns meses e o pai tá dele da festa, daí o pai tá meio desconectado com a realidade. A filha mais nova dessa família tá bastante doente, assim. A nossa protagonista aqui, a Signa, no capítulo que eu acabei de parar, é o momento dela chegando nessa casa, assim, tendo os primeiros contatos, conhecendo as pessoas, interagindo, tropicando numa coisa que estranha, e conheceu essa menina e já aconteceu um negócio, aí ela já percebeu que tem alguma coisa errada. E ela acabou de ter uma reunião aqui espiritual com a mãe dessa menina. Que volte. Tudo bem, anjo? Quer fazer uma participação? Ganhei uma cheirada. Parece interessante, assim. Não é a primeira história que eu leio onde a gente tem a morte enquanto personagem. Não é a primeira história que eu leio em que a protagonista pode invocar ou quem ela toca morre ou alguma coisa nesse sentido. O gato tá no colo. Tu acabou de tropicar, que vamos ver. Ele vai conseguir. Tá bem frio aqui. Hoje tá a mínima de 5, eu acho. E eu não posso me sentar que imediatamente um gato tenta ir pro colo. A protagonista, eu ainda não entendi muito bem qual é a dela. Ela se faz um pouco de coitada, ao mesmo tempo ela tá brincando com uma coisa que ela não sabe direito o que é e não sabe direito como controlar. Essa família aí ao redor, com essa conexão, daí tem o menino, o cavalariço lá, aparentemente tá rolando alguma coisa com essa filha aqui que ela vai ter que resolver, que ela meio que, de repente, se ela conseguir salvar essa menina, ela vai conseguir quebrar um pouco dessa maldição que tá ao redor dela aí, das pessoas irem morrendo, e enfim, eu não sei muito bem o que esperar. Começa setando um mistério que é interessante. Espero que a história consiga, ao longo do caminho, se afastar de algumas referências que nesse momento eu consigo ver na história, de outros livros, assim. Essa é uma série que tem continuação, né, gente? Não é só um livro. Aqui no Brasil a gente tem o 1 e o 2, né? Por
por EA. Galera, eu terminei Belladonna. Assim, eu achei o livro melhor do que eu tava esperando, o que é algo positivo, né? Eu acho que é um livro que ele compartilha várias semelhanças com outras histórias, que tem lados positivos e lados negativos. Eu sempre falo isso com vocês, que às vezes é só sobre o autor transformar aquela história em algo dele, né? E não cair na mesmice. Eu acho que aqui tem algumas coisas que são positivas, como, por exemplo, o background, que é uma coisa meio de época, meio Bridgerton, assim, lá, e vai debutar na sociedade. Ai, tem que andar sempre acompanhado de alguém. Ai, tem que... O que é My Lord, My Lady, sabe? Uns negocinhos. Eu achei o cenário interessante. E sobre a protagonista, eu acho que ela toma algumas decisões que colocam ela numa posição questionável, o que é algo legal, porque ela não é necessariamente uma figura boazinha, assim. Ela tá no meio de uma treta ali, as pessoas ao redor dela morrem. Ela tem uma certa influência sobre isso. Às vezes ela se martiriza, às vezes não. Depende. Ela toma algumas escolhas bem questionáveis no final do livro, tá? Seria bom se eu enquadrasse de alguma forma, né, o vídeo. Só que assim, ó, eu não sei se eu confio muito na personalidade dessa protagonista. Porque assim, como é que eu vou expressar isso? Eu achei ela muito inteligente pro pouco contato com o mundo que ela teve. O que a gente viu ela tendo. E quando ela vai conversar com as meninas, né, que vão ali fazer uma visita pra ela e tal, ela parece ter bem pouco... Ela fica se policiando, assim, porque ela acha que ela não tem muito traquejo social. Mas ela é muito esperta, tudo ela consegue investigar, tudo ela consegue surrupiar. Eu não sei, às vezes eu acho meio estranha o quanto a personalidade que ela tem que ter para o plot da história é diferente ou não funciona muito bem com a personalidade que ela acaba tendo com o resto dos personagens, assim. Não sei. Eu acho que aqui isso acaba não ficando muito... Pra mim, pelo menos, não ficou muito sólido. Assim, às vezes eu ficava me questionando, assim, tipo... Mas essa personagem faria isso mesmo? Porque lá naquela outra situação ela se comportou de um jeito tão diferente do que parece que seria o caso aqui nessa situação. Outra coisa. Sobre o personagem lá. Nossa, que surpresa! Que não, né, gente? Tipo assim... Nenhuma surpresa, assim. Eu acho que talvez a única surpresa que possa ver na história por algum motivo é a identidade da pessoa que tá fazendo as coisas. Porém, eu confesso que a primeira impressão que eu tive dessa pessoa deixou uma marca negativa em mim, que já me deixou desconfiada. E aí depois, todas as interações que aconteceram, mesmo quando elas são positivas, eu meio que sempre ficava me lembrando da pessoa naquela primeira impressão, assim. Então, quando revelou, não me peguei de surpresa. Não que eu estivesse, tipo, pensando que era... Na verdade, eu não tava pensando sobre quem era, tá? Essa parte, necessariamente, de quem tava fazendo, eu em nenhum momento me senti necessariamente instigada a tentar descobrir, assim. Mas não foi uma coisa que eu pensei, nossa, que surpresa. Foi, não, faz sentido, levando em consideração o sentimento que eu já tinha da pessoa específica. O que mais? Eu acho que é impossível não mencionar uma cena ridícula que tem no começo desse livro, onde ela tenta machucar a morte com uma faca. Tudo bom? Mas pelo menos, logo depois que ela tenta fazer isso, ela percebe o quão bobo é essa atitude e admite o quanto é bobo. Aí, assim, a relação dela com a morte. Eu gostei bastante do diálogo que eles têm no final do livro e sobre como a morte fala umas coisas que eu acho que ela tinha que ouvir, porque eu entendo que pro público que gosta de romance, esse tipo de coisa é legal. Pra mim, que sou uma pessoa que não gosta muito de romance, eu preferia que esse livro tivesse ficado no flat, sabe? E a definição de flertando com a morte tivesse desatualizado nessa piada enquanto eu lia. Eu acho que as coisas foram longe demais aqui. A primeira cena que a gente tem, que não é uma cena física, nossa, eu achei ridícula. E aí eu só conseguia me lembrar do livro lá do chuveiro. Nada a ver com a outra, mas eu imaginei... não, preferia não ter imaginado. Enfim, achei meio ridícula aquela cena. Nessas interações mais românticas, ela é muito bobinha, enquanto pra investigar um assassinato, ela é muito esperta e... Sabe o que eu falei sobre as coisas não combinarem muito? E sobre decidir sobre umas coisas, ela é muito rápida na decisão, mas depois ela fica super se martirizando sobre... E o peso das coisas também, assim, sabe? É claro que a gente pode ser confiante e às vezes titubear, não é disso que eu tô falando. É que as escolhas pelo que ela sofria na história não eram condizentes com a importância das coisas, sabe? Ela reclamava sobre coisas muito bobas e as coisas mais sérias da história, ela era muito boazuda, assim. Mas, dos males o menor, tá, galera? Dos males o menor, obviamente não foi um 5 estrelas pra mim, mas eu acabei me divertindo bastante com a leitura. Foi um livro que eu ouvi ele muito rápido, assim, e era exatamente o que eu tava precisando no momento, porque eu comecei a minha TBR desse mês bem atrasada. Então, eu precisava de uns livros
livros mais rápidos, assim. A CTBR tem alguns. Eu acho que o próximo livro, inclusive, que eu vou ler vai ser o da Agatha Christie, que eu coloquei pra esse mês. Eu fiquei intrigada muito mais pela dinâmica das relações dela do que necessariamente sobre mistério. Eu acho que o livro tem uma aura legal. É meio que um livro de investigação barra detetive, né? Só que sem ser como a detetive mesmo. Até porque quando termina já seta, né? Uma próxima investigação pro próximo livro. Ai, deixa eu falar uma coisa. Esse livro aqui é o perfeito exemplo do como a relação entre os personagens é de mistério e luxúria. Ela se sentia intrigada numa direção, na outra direção ela se sentia muito mais intrigada, mas ela não enxergava o que estava bem na frente dela. Por quê? Porque ela não conhecia nenhuma das duas pessoas o suficiente pra perceber. Esse aqui, pra mim, é o resumo perfeito da maioria do sentimento que eu tenho com a maioria dos livros de romance. Que os romances acontecem e não é sobre romance de verdade, é só sobre atração, né? E aqui é isso, porque, tipo assim, nem cruzou pela cabeça dela, nada. O ciclo de raciocínio dela sobre querer muito casar e entregar a vida dela pra outra pessoa versus ela perceber que ela pode existir sem a presença de uma figura masculina na vida dela tão forte assim, foi interessante. Mas eu acho que isso também só acontece porque ela já estabelece um interesse, entendeu? Então ela não tá mais preocupada em arrumar uma pessoa porque ela acha que ela já arrumou uma pessoa. E aí, do outro lado, é uma coisa curiosa, porque é o seguinte, ela é um ponto fora da curva aqui. Então não é como se o outro lado tivesse opções. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu fico pensando às vezes quando eu leio livros de romance que colocam, assim, os personagens pra serem apaixonados. Ai, tudo bem. Tantas coisas doidas que aconteceram nesse livro, esse é o menos pior. Mas eu questiono essa situação. Mas assim, gente, de forma geral, foi uma leitura até bem legal de fazer. Eu me diverti. Às vezes eu revirei um pouco o olho, mas não foi um livro que me incomodou, sabe? Porque era um livro que todo mundo, quando me indicava meio rindo, assim, sabe? Tipo, a Tami vai gostar desse, caca. Existem situações onde isso pode ser bem executado e tá tudo bem. Aqui tem muitas inconstâncias na história. Eu acho que talvez seja esse o principal aspecto pra mim de Belladonna no plot, mas eu gostei da ambientação. Protagonista, já vi mais chatas, bem mais chatas. Essa coisa da oscilação dela também, assim, não é exatamente uma coisa que surpreende. Acho que o segundo livro pode ser melhor que esse primeiro, dependendo no que for o foco, sabe? Pra mim, gente, esse aqui era o grande calcanhar de Aquiles desse vídeo, tá? Era Belladonna. Deu tudo certo com Belladonna? Quer dizer, não deu tudo certo porque, enfim, eu falei várias coisas aqui que eu não gostei da história. Mas eu me diverti bastante. Então, eu acho que daqui pra frente é só pra frente, hein? Acho que não vamos mais pra trás nesse vídeo. Pra alegria da Paty, né? Pra alegria da Paty. Não, e da minha também, né? Porque, né? Também não sou obrigada a ficar sofrendo por entretenimento. Sofrer não é entretenimento, Brasil. Hoje vamos falar de E Não Sobrou Nenhum, da senhorita Agatha Christie. Agatha Christie. Eu tô meio ruim da minha voz, tá? Passei por uma gripe aí, estou passando, na verdade a gripe já acabou, mas acontece uma coisa muito engraçada na minha existência, que é o seguinte, toda vez que eu me gripo e eu me ataco da garganta, eu vou ficar pelo menos mais uns 15, 20 dias, depois de eu curar a minha gripe, dos sintomas da gripe, eu vou ficar com essa tosse. Então a gente tá lidando com isso, infelizmente não estamos nos melhores, mas já faz 2 semanas que eu não gravo, e a gente tem que tocar as coisas, né, temos que tocar a vida. Por isso, inclusive, não tive atualizações aqui de demais situações. Eu gostei bastante dessa história da Agatha Christie. Eu acho que virou a minha história da Agatha Christie favorita. Não que eu tenha lido muitas, tá? Assim, eu gostei muito de estabelecer a lógica dos soldadinhos ali, deles irem desaparecendo logo no começo, e disso virar uma lógica dentro do livro. Eu achei isso muito legal. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando na versão BR, né? Fã que a gente tem dessa negócio, e aí foi engraçado. Foi meio macabro, assim, pensar sobre isso. Eu acho que os livros da Agatha Christie, acho que um dos principais artifícios que ela tem é que mesmo que certas coisas pareçam um pouco óbvias às vezes, ela consegue manter a gente intrigado sobre o que vai acontecer e o que está para acontecer, independente de como vai ser o saldo disso no final. Eu acho que ela tem esse artifício de manter o leitor muito ali, sabe? Muito querendo participar, entender, conhecer a história, ou pelo menos descobrir qual é o beabá dessa montagem, mesmo com algumas coisas bem caricatas aqui dela. Nesse livro, especificamente, a parte final, eu gosto do epílogo da parte da polícia, porque quando acaba, assim, a história mesmo, eu fiquei, tá, mas e aí? O que aconteceu? Aí a parte da polícia eu achei interessante, porque dá pra ver, pelo que eles falam, a gente consegue já rebater algumas coisas enquanto leitor que sabe um pouco mais sobre a história. E aí a parte que tem depois, que é realmente a explicação da história, daí
eu não sei se eu gostei tanto dessa última parte. Mas foi a única coisa que me desagradou, assim, do livro inteiro. Foi todo aquele, agora eu vou sentar para explicar. Eu preferiria que a gente tivesse descoberto isso, essa lógica, de outra forma, sabe? Com alguma coisa que os próprios detetives tivessem falado, eles não iam conseguir resolver, mas que a história tivesse dado pistas o suficiente para quando a gente ouvisse alguma informação deles, nós, leitores, conseguíssemos resolver a história sem que precisasse chegar no final ter a explicação entregue assim, numa bandeja, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto. E aí é pra qualquer livro. Eu não gosto do vamos sentar aqui que eu vou te explicar. A não ser que seja uma coisa, tipo, muito complexa. Mas ainda assim eu prefiro ir descobrindo, ir montando quebra-cabeça e tal. Então eu não gosto de personagem palestrinha. E nesse livro, meio que no final é isso. A gente tem uma palestra. Mas de forma geral, eu gostei bastante dessa história. É pra quem não sabe sobre o que é e não sobrou nenhum. Tem a venda de uma propriedade que fica numa ilha, e aí várias pessoas vão receber um bilhete solicitando a sua visita nesse local, que vai virar tipo um hotel ali, um resort, passar umas férias nesse local. Os bilhetes estão assinados, assim, sempre com um tom muito familiar, então, lembra de mim, não sei o que lá, e as pessoas vão. Quando elas chegam lá, os anfitriões não estão lá, só estão lá 2 pessoas que vão trabalhar, né, que vão servir eles. E aí eles ficam, nossa, que estranho e tal. E aí, de repente, as pessoas começam a morrer. E aí tem a história dos soldadinhos, né? Que cada vez que um vai, alguém não volta, né? 10 soldadinhos foram, não sei, voltaram 9. Aí voltaram 8. E cada um vai morrendo de um jeito. E aí, na história, tem os bonequinhos dos soldadinhos. E cada uma dessas pessoas vai desaparecendo de um jeito. Vai morrendo na ilha de um jeito. E tudo isso vai se amarrando ali com algo que, em teoria, eles têm em comum. Que essa pessoa tá usando meio que contra eles aqui. Então foi uma experiência bem legal, fiquei feliz de ter lido e não sobrou nenhum, porque eu acho que é um dos livros da Agatha Christie mais aclamados aí. Foi uma boa experiência. Eu acho que tem algumas coisinhas nesse livro aqui sobre a linguagem, né, e a abordagem de alguns termos, mas foram menos coisas do que o último dela que eu li, que me incomodou um pouco mais. Então foi uma boa escolha. Aí, temos uma outra coisa, mas eu vou trocar a bateria da minha câmera porque ela está em 5%. Daqui a pouco ela vai acabar. Prontinho. Agora, faltam 2 livros, tá? O primeiro deles é As Mulheres do Circo Secreto, que tá aqui. E o outro é o da Cassandra Clare. Eu decidi que eu vou deixar o da Cassandra Clare pro final, porque eu acho que a gente mantém o suspense aí, porque realmente o que vai acontecer nessa leitura da Cassandra Clare pra mim é completamente imprevisível, não sei. E aí, minha próxima leitura, então, vai ser o Circo Secreto. Eu acho que eu expliquei no começo desse vídeo um pouquinho sobre como foi que eu cheguei nesse livro aqui. Eu tava relutante de colocar ele nesse vídeo, porque ele é um lançamento bem recente, né? Da mesma autora de Uma Bruxa no Tempo, que é um livro que foi um favorito meu do ano que eu li, que foi 2021, eu acho, 2022? Não lembro. Foi o ano hit de Ed La Rue, eu acho. E aí acabou que esse Ed La Rue compartilha várias coisas. Mas eu acabei gostando mais de Uma Bruxa no Tempo. E foi ele que acabou entrando na minha lista de melhores do ano. E aí eu fiquei aquela coisa, vai lançar outro livro da Constance Sawyers. Eu com certeza vou ler. Mas também não queria que achassem que... Eu vi... É que foi curioso assim, porque eu vi que a Paty tinha gostado bastante. E eu fiquei, não sei se eu boto esse livro, porque senão as pessoas vão achar que eu tô burlando as regras. Mas eu realmente tava muito insegura sobre todos os outros livros. Porque não é só sobre a pessoa dar 5 estrelas, né? É sobre a pessoa dar 5 estrelas e seguir martelando em cima de um livro. E aí a Paty veio falar e eu fiquei, agora eu tenho um pouquinho mais de respaldo pra colocar As Mulheres do Circo Secreto nessa tibiar. O que eu sei sobre esse livro? Nada. Eu lembro que eu li a sinopse dele quando eu recebi, mas entrou aqui, saiu aqui e eu me esqueci conforme eu gosto bastante que aconteça. Eu não vou ler a sinopse, eu vou começar a ler, assim, misteriosamente. É um livro de 428 páginas. Os capítulos parecem ser curtos, o que a gente gosta. Livros com circo normalmente funcionam bem comigo, então vem aí. Eu comecei a ler, e aí, sobre o que é essa história? Eu já tô rindo. Eu preciso falar sobre uma coisa engraçada, mas antes eu falo sobre uma coisa engraçada, acho que eu preciso explicar o que é a história. A gente vai conhecer a Lara. O ano 2004 é a véspera do casamento dela, só que no dia do casamento dela, na hora que já tá todo mundo lá, os convidados e tal, o noivo dela desaparece. E aí ela vai começar a investigar sobre a família dela, sobre coisas, e vai descobrir que existe um histórico aqui com as mulheres da família dela e com uma conexão com esse circo secreto, que faz parte dessa busca dela também de entender melhor quem ela é, porque ela tem um poder que ela sabe que a mãe dela também tem, então existe uma linhagem aqui. Mas o que eu tô me rindo é que assim, depois que o cara desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Ele foi sequestrado, ele foi morto, ele fugiu. E aí essa é a teoria de muitas pessoas, que ele abandonou ela no altar e porque ele não quis falar com ela, não quis casar com ela. Só que aí tem uma coisa muito engraçada, que assim, chega um momento
que se fala assim na história. Que o fato de ele simplesmente ter desaparecido e ter abandonado ela era super aceitável. E por isso podiam achar que ele tinha abandonado ela no altar. Mas que, de forma nenhuma, era aceitável que ele tivesse deixado o carro dele pra trás. Então as pessoas realmente acham que aconteceu alguma coisa. Eu me senti ofendida. Ai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já devia ter terminado esse vídeo, mas tá me faltando uma coisa muito importante, que é vontade de viver. Nossa, esse último mês... Primeiro, eu fiquei gripada. 1000 dias eu fiquei gripada. E nesses 1000 dias que eu tava gripada, ainda tava fazendo, 3 graus. Aí, veio as Olimpíadas. Eu me recuperei da gripe, passou o frio, veio as Olimpíadas. Eu não conseguia fazer mais nada na minha vida, a não ser assistir gente jogando vôlei, escalando parede, jogando futebol, virando pirueta no ar, flip, flop, flap. E aí, passou as Olimpíadas e voltou o frio de 3 graus. Hoje, amanheceu 4 graus em Porto Alegre. Eu não tenho forças pra viver desse jeito, tá? Vamos conversar sobre as mulheres do Circo Secreto. Eu gostei bastante de As Mulheres do Circo Secreto, da Constance Sawyers. Não foi a mesma sensação que eu tive lendo Uma Bruxa no Tempo. Eu ainda gosto mais de Uma Bruxa no Tempo. Eu achei ele muito interessante na forma como ele vai desvelando a história. Então, é um livro que ele se mantém interessante do começo ao fim. Então, desde o princípio você tá curiosa pra saber o que vai acontecer e qual é o mistério. Só que eu acho que enquanto uma pessoa que já leu vários livros de circo, que esse livro se ancora, é muito parecido com outras coisas que eu já li, inclusive de livros que não são sobre circos necessariamente, são sobre maldições. E aí, porque eu peguei Uma Bruxa no Tempo, inclusive algumas outras coisas que a autora já tinha trabalhado nesse livro aqui, na essência do que realmente é o plot. Tipo assim, depois que a gente descobre todos os segredos e a gente tem, o pontapé inicial da história, ou no que a história se baseia pra construir todo o elemento, esses dois livros são muito parecidos. O que muda entre um e o outro é a história que ela teceu a partir desse elemento. Só que assim, chegou um momento nessa história em que eu percebi isso. E foi mais ou menos aqui pelo meio, assim, onde eu tava mas eu acho que a base aqui é uma base muito parecida com o que eu já li. Porque além de eu estar sentindo essas semelhanças com outras histórias de circo, o princípio que ata tudo acaba sendo uma coisa que é bem comum da gente encontrar em livros que tratam desse tópico, assim. E esses dois livros têm esse mesmo fio. A diferença é o cenário e o que cada um deles quer dizer. Aqui tá falando um pouco sobre a maldição dessas mulheres e sobre o quanto esse circo influenciou e do desprendimento desse circo e dessa magia, desse distanciamento que a parte mais jovem da família da protagonista tentou fazer e do quanto ainda assim não foi suficiente e atrás de caçar ela no presente, mesmo com esse distanciamento. Essa sensação de que você tá pagando um preço que não foi você que estabeleceu, né? Foram ancestrais, foram coisas que aconteceram antes de você que estabeleceu esse preço e essa coisa de você ter que prestar contas a alguma coisa que não foi você que estabeleceu. Obviamente, lendo esse livro, eu me lembrei de outros livros de circo, eu me lembrei de Uma Bruxa no Tempo, eu me lembrei de Orquídea Divina, eu me lembrei de A Hora das Bruxas e meio que esses outros livros também têm o mesmo elemento enquanto plano de fundo, entendeu? Mas ainda assim, eu gostei bastante do livro, tá, gente? Foi um sólido 4 estrelas. E eu ainda prefiro esse aqui porque acho que na época que eu li esse livro, ele acabou conversando mais comigo e num tom que eu achei mais interessante, assim. Aí, a relação dela com a mãe e como as coisas vão acontecendo da metade final pro livro, quando, por exemplo, ela sai com o quadro. Tudo em volta do quadro. O simples fato dela, botar o quadro numa sacola e sair com aquele quadro. E de deixarem ela sair sozinha. E de a mãe dela ficar pra trás, sabendo mais do que ela sobre algumas coisas. E de depois ela andar sozinha, correndo com aquele quadro. Essa parte eu achei um pouco difícil, assim, de processar enquanto 100% crível, mesmo dentro dos parâmetros mágicos da história, obviamente. Porque só parece que é conveniente pra história, sabe? Não é necessariamente uma coisa que faz tanto sentido, levando em consideração que todo mundo sabia que ela podia estar em perigo, que todo mundo sabia que era uma coisa muito rara. E a mãe dela, sabendo de tudo isso, deixou ela ir sozinha e... mas tem as... Foda-se, entendeu? A tua família tá em perigo, é o que acontece. E aí tem uma virada no final do livro que também não foi muito surpreendente, porque eu imaginei que meio que fosse isso que ia acontecer, que aquilo não ia acontecer com ela. Ela ia ter outro propósito na história, um propósito mais positivo, por assim dizer, né? Então, foi isso. Tiveram algumas coisas também ao longo do caminho, não performando enquanto 5 estrelas pra mim. E fico feliz, porque essa é uma autora que eu gostei bastante, né, desse livro. Gostei bastante também desse, então quero seguir lendo. E agora que, né, percebi que ela tem um lançamento do ano passado, vou colocar aí na minha TBR. Não sei se pra esse ano, que eu acho que eu não tenho mais espaço na minha TBR esse ano, mas... Enfim, no futuro, tá? No futuro.
Aí eu comecei a ler Corrente de Ouro. E assim, como é curioso voltar pro universo Shadowhunter depois de alguns bons anos aí. Eu acho que a última vez que eu toquei um livro Shadowhunter foi quando eu li Anjo Mecânico, em 2020. Foi 2020 que eu li Anjo Mecânico? Acho que foi. E assim, a Cassandra Clare faz uma coisa muito curiosa, que é, ela relembra os fãs sobre o que aconteceu anteriormente. E vocês que são fãs desse universo da Cassandra Clare, arrancando os cabelos, porque, meu Deus, eu estou tomando muitos spoilers. E eu estou sentindo isso. Só que assim, galera, primeiramente, eu lembro que Anjo Mecânico é tipo um triângulo, né? E, obviamente, a abertura de Corrente de Ouro já responde como resolveu esse triângulo. Só que assim, eu habito o Twitter, galera. Não é como se eu já não tivesse tomado esse spoiler 18 vezes só esse ano. Então, com quem testa, finaliza o livro, não sei se isso era uma grande coisa. Daí o que aprendi? Aprendi que, acho que os eventos que aconteceram na trilogia, o que é chamado de Guerra Mecânica, fiquei sabendo o desfecho de alguns personagens. Tem essa coisa engraçada que a Sandra faz, né? Que é relembrar os personagens do contexto pra essa história tá acontecendo agora. Que é, em parte, os resultados dessa guerra mecânica. Então ela fala assim, não, porque fulano, quando batalhou com Beltrano e perdeu a batalha e acabou sendo rebaixado, e fulano acabou morto, e Beltrano não... Só que assim, gente, enquanto eu tô lendo aquilo, eu sei que todas aquelas coisas que eu tô lendo são possíveis spoilers do que aconteceu no final de Anjo Mecânico, Princesa Mecânica e o que é mecânico? Príncipe Mecânico? É o último? Ou é Princesa Mecânica? O terceiro livro. Só que assim, eu nem lembro quem são essas pessoas. Eu conheço eu lembro do nome dos 3 protagonistas, tá? E aí, obviamente, eu sei onde cada um deles terminou, até porque eles fazem parte dessa história, tá? Eles são pais, o casal é pai de um dos protagonistas da história, tá? Então, tudo bem. Mas essas outras pessoas que a Cassandra contextualiza, o que aconteceu com elas, onde elas estão, o que elas estão fazendo, quem foi preso, quem morreu, quem fez não sei o que lá, quem traiu... Eu nem lembro quem são essas pessoas. E quando eu for voltar pra Anjo Mecânico, Princesa Mecânica, Príncipe Mecânico, eu também não vou lembrar do que a Cassandra Clare falou nesse livro. Então tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tirando uma coisa só, que envolve a galera silenciosa lá, as coisas principais que foram contadas aqui, que eu vou me lembrar pra frente, são coisas que eu já tinha tomado spoiler no Twitter. Porque leitores habitam o Twitter sem papas na língua, né? Então tá tudo certo, tá tudo bem. E, inclusive, me deixou curioso. Agora há pouco eu recebi uma explicação sobre as armaduras e como os demônios usaram isso. E eu fiquei, gente, que legal! Então eu tô ficando mais empolgada pra ler a outra série, lendo essa série e tomando spoiler, tá? Então, repousem militantes. Eu tô no capítulo 6, tá, gente? Então, assim, eu não andei muito, mas ao mesmo tempo os capítulos desse livro são bem grandes, tá? Se eu não me engano, no meu Kindle, 6 capítulos, é em torno de 30%. Então eu já li quase 1/3 do livro em 6 capítulos. Eu achei interessante que a história já começa acontecendo. Por mais que eu acho que talvez o conflito não tá acontecendo, mas eu gostei que a Cassandra Clare não ficou muito fazendo preâmbulo. Ela já começa a atacar um monte de coisa e tá acontecendo, e demônio tá atacando, e treta tá acontecendo, e as famílias estão confusas, e as pessoas já estão mudando de lugar e se reposicionando. Tipo assim, quando o livro começa, já tem conflito acontecendo. Então não tem que passar um livro inteiro só vendo os personagens conversar sobre uma possível ameaça. Não, essa ameaça, a gente já tá vendo essa ameaça na página. O que é bom. Ao mesmo tempo, também é um pouco estressante, porque parece que os adultos do livro não estão dando a devida atenção pra essa ameaça. Isso tá me deixando um pouco estressada, tá? Mas daí também é um problema do universo Shadowhunter, né? Eu acho. Porque lá em Instrumentos Mortais, quem resolvia tudo eram os adolescentes, né? Mas aí, né? Parece que as pessoas mais velhas ficam sempre na parte administrativa e a galera mais jovem é que é responsável por todas as outras resoluções de problema dentro desses universos. Só que nesse livro, essas pessoas um pouco mais velhas também estão sendo atacadas e também estão sendo visadas. Só que quem normalmente resolve o conflito, assim, quando acontecem esses ataques, né, são os mais jovens. Aí eu acho legal quando ouvi os nomes das famílias, porque são nomes que eu conheço, né, de outros livros que eu já li, e ver o progresso, né. Então, na minha cabeça, que é um pouco desmemoriada, ainda assim eu consigo já traçar umas linhas do tempo e árvores genealógicas que são legais, assim. Isso eu acho legal e eu gosto quando os autores conseguem construir esses momentos, assim, e proporciona isso, né? A gente tá falando sobre algumas décadas aqui, né, do primeiro momento da história. O primeiro momento da história é Anjo Mecânico. Anjo Mecânico é a linha temporal mais antiga, certo? Acho que é, né? Anjo Mecânico, essa série, Instrumentos Mortais e depois Dama da Meia-Noite. Ou tô errado? Qualquer coisa, vocês me corrijam
Me correjam aí embaixo. Mas dessa vez, quando eu tava lendo, eu fiquei pensando muito sobre a longevidade das famílias e do quanto, sei lá, podia ter mais fofoca no livro. Sabe, tipo, essa família decaiu. E eu sei que tem, mas ainda assim é meio que pouco e normalmente tá relacionado com as mesmas pessoas, sabe? De mudança de família ao longo do caminho, dessas décadas todas, sabe? Porque me parece que as famílias estão mais ou menos sempre nas mesmas posições quando cada um dos livros começa, sabe? Tem sempre as que estão bem posicionadas e tem sempre as que tem alguma tretinha, mas elas não dançam cadeiras muito ao longo dessa série, sabe? Não sei, pode ser uma impressão errônea minha, já que eu não tenho todas as histórias aí. Reforçando novamente, eu li todos os livros de Instrumentos Mortais, li Dama da Meia-Noite, Anjo Mecânico e li aquele livro de contos dos Shadowhunters, que foi o primeiro lançado, tá? Esperando ansiosamente um que me pegue pra eu seguir lendo e tenha vontade. Esse tá funcionando assim. Aí, o que eu queria dizer pra vocês? Eu acho que tem alguma coisa muito estranha com a menina, viu? Eu tô achando ela meio estranha, tá? O livro é contado majoritariamente, acho, pelo ponto de vista da Cordelia, né? Cordelia Carstairs, acho que é. E a gente tem a Lucy e o James Harrowdale. A Cordelia tá vindo pra Londres pra concluir o treinamento dela pra ser Parabatai da Lucy. E o James, ele tem um rolê com uma outra menina que é a Grace. É Grace? Acho que é Grace. Pode ser que... Porque chama a Cordelia de Daisy às vezes também, né? Por causa da flor. E aí eu fico meio assim. Mas acho que é Grace. Que é Blackthorn, e tava afastada e foi criada pela Tatiana lá no meio do mato, não sei o que lá. E o James tem uma coisa com... A verdade, o James tem muitas coisas acontecendo na vida dele. O garoto vira fumaça, do nada, assim. Só que assim, eu tô achando muito estranho, Eu tava achando muito estranho. Daí eu li o capítulo 6. No capítulo 6... essa menina entrega algo pra ele, que ele usa até hoje. E quando ele coloca essa coisa, ele começa a ver ela diferente. Daí, será que ela enfeitiçou ele? Tô achando meio suspeito. Porque a Lucy também faz um comentário neste mesmo capítulo sobre o quanto ela achou estranho a mudança de sentimento do James por essa menina. Porque ele deixa de ver ela com dó pra super se apaixonar por ela. E a nossa protagonista, que é a Cordelia, ou pelo menos eu imagino que ela é a protagonista, porque ela é a que tá na capa, né? Ela que é ruiva e tá na capa. Ou eu tô lendo o livro errado? Talvez eu esteja lendo o livro errado, mas é isso que eu entendi. Que ela que tá na capa, então ela é a protagonista. A Cassandra, que ela gosta de uma ruiva, né? Enfim, ela tem uma quedinha pelo James. E o James, apesar de falar que ama a outra, tem umas memórias muito afetuosas com a Cordelia. Inclusive, esse nome é muito bom, Cordelia. Então eu tô achando que tem um negócio rolando aí. Talvez a Grace não seja tão bobinha assim. Ela amarrou ele ali de um jeito. Porque aparentemente a família dela é toda tretada ali, os Blackthorn. Tudo tretado e treta e não sei o que lá. E esconde não sei o que lá. Daí agora eles comentaram sobre um negócio que apareceu na casa dessa família. Que popó, eu tô tipo... Eu imagino que de repente, você que já leu os outros livros e sabe melhor sobre as famílias e sobre a história de cada um deles, assim... Sim, Tamires, isso é bem óbvio. Mas eu não li. Eu não sei se eles são do mal. Eu não sei. Então eu tô descobrindo. Essa é a minha experiência de leitora. Respeita a minha experiência de leitora. Mas eu tô achando meio suspeito, tá? E aí, tanto a Cordelia quanto a Grace chegaram agora em Londres. E já tem um monte de coisa acontecendo. Só que, como eu falei, parece que os adultos ainda não entraram muito na treta, assim. Eles já perceberam porque já teve alguns deles atacados. Mas ainda assim, a conversa é meio estranha. E o pai da Cordelia foi acusado, Cordelia, da família Carstairs. Não sei se eu tô falando certo o nome dessas famílias. Enfim, eu tenho certeza que vocês estão me entendendo. Em algum grau vocês estão me entendendo, tá? Muito mais do que provavelmente eu tô entendendo, já que vocês sabem muito mais do que eu. A Paty dando altas risadas na minha cara nesse momento. Viu, Paty, o que eu tô fazendo por ti? O que eu tô passando? O pai da Cordelia foi acusado de um rolê que, em teoria, foi um plano, só que deu errado. E a Cordelia precisa ajudar o pai. E a Cordelia tem... Eu adorei o nome dela. Vou repetir várias vezes. A Cordelia, ela tem uma espada. Que é, tipo, a espada mais especial entre as espadas. Será que parece a espada na capa? Peraí, deixa eu pesquisar. Sim, ela tá segurando a espada. E tem umas folhas de outono ao redor dela. Ela tá na frente de um portão. Tem umas outras coisas que eu não consigo identificar muito bem o que são. É uma capa bem etérea, né? Essa dessa série
Espero que eu tenha colocado aqui do lado. Eu tô olhando aqui no meu telefone. Mas é uma capa bem etérea, né? Dessa série, assim. São todas muito bonitas, uma coisa bem... Parece que eles estão transcendendo, parece que cruzando mundos, sei lá. O que talvez faça sentido, levando em consideração que o nosso menininho ali vira fumaça. E aí é isso. Eu tô lendo, eu tô achando interessante, tô intrigada. Mas eu tô gostando do livro por enquanto. Eu espero que se mantenha assim. Vou ficar de olho naquela garota, hein? Que eu não confio nela. E por enquanto eu sou time Cordélia. Eu achei que ela ia ser meio tonga no começo ali, quando ela diz. Mas depois ela parece ser um pouquinho mais esperta, assim. Apesar de eu ainda estar achando ela meio tonga. Gente, eu terminei o livro da excelentíssima senhora Cassandra Clare. Então vamos conversar sobre corrente de ouro enquanto eu tento arrumar um pouquinho a minha cara com um espelho que tá todo sujo. Eu até que me diverti bastante com esse livro, gente. Eu fiquei surpresa, assim, porque eu acho que tem uma certa sensação de história que já tá andando. Inclusive, eu não sei se eu comentei no primeiro take, mas eu vi algumas pessoas falando que, tipo, esse livro era, tipo, uma continuação. Não era esse o termo que a pessoa usou. Era muito perto de Peças Infernais em todos os seus elementos, assim, que parecia que não tinha um elemento novo na história. Mas como eu não li a outra série, eu não vou poder dizer pra você se eu concordo com essa opinião ou não. Mas que realmente eu senti que o que aconteceu lá na outra série foi constantemente mencionado, mesmo que eu não tenha lido, sim. Como eu acho que já falei, eu não necessariamente sinto que a história não se sustenta sozinha, ela se sustenta, mas fica essa sensação, assim, de que ela é parte de algo maior, que no caso eu não estava fazendo parte, mas não tem problema pra história principal, assim, eu acho. Algumas das minhas suspeitas se provaram corretas, ali mais pro final do livro. Na verdade, eu acho que nem tanto pro final, né? Mas uma coisa que é legal desse livro é que várias coisas se resolvem, e aqui entre muitas aspas, tá, gente? Entre muitas aspas se resolvem antes do final do livro. Então, depois que essas coisas se resolvem, fica aquela dúvida, né? Tipo, o que a história vai conduzir agora? E aí acaba que a autora não é introduzir outros problemas, porque o problema ainda é o mesmo, só que o problema deu uma evoluída, às vezes até sem os personagens entenderem que esse problema evoluiu. O arco do livro, ele se resolve um pouco antes do final do livro. E aí se toma esse tempo pra desenvolver algumas coisas entre os personagens, né, entre as relações de alguns dos personagens. E também o leitor fica sabendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo aqui. E aqui, levando em consideração que a gente tá falando de demônios, né? Então é realmente mais embaixo um pouco. Esse arco, porém, o arco do eu sou neto de um demônio, né? De quem eu descendo, e aí as coisas que são reveladas sobre isso, que aí são coisas que eu acredito bebem bastante também de Peças Infernais. Essa parte eu não gostei muito, porque muitas vezes os autores querem criar ameaças que são muito grandes. Então aqui, por exemplo, assim, eu vejo essas figuras de vilões mais demoníacos aqui, que são nomes mais comuns, que são usados e que são sempre nessas coisas de os príncipes do inferno, e aí os seus equivalentes nas diferentes histórias ou abordagens de mitologia, né, de cada uma das histórias. Aí aqui, no caso, a mitologia da Cassandra Clare se coloca enquanto figuras muito fortes, muito poderosas, muito malignas, muito tudo. E aí, às vezes, quando a gente vê os personagens interagindo com essas figuras, parece muito fácil dar um safadão nessas figuras, né? Isso é muito, 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 muito comum em fantasia, galera. Muito comum. Tem por exemplo, assim, eu, enquanto uma leitora que finalizou A Roda do Tempo, que são 47 mil livros, e viu o Robert Jordan aplicando isso muito nos livros dele, porque ele tem essa grande figura e tem os soldados dessa figura, mas é muito fácil vencer os soldados dessa grande... Então, assim, essa é uma prática que comumente acontece em fantasia, que eu não gosto muito, assim. Aqui, no caso, não foi uma derrota, né? Houve uma tentativa que parece que deu certo, mas não necessariamente deu certo no nível que os personagens acham que deu certo. Mas ainda assim, uma figura que é pra ser tão poderosa e que tá interferindo, né, no mundo real, ser pego tão desprevenido da forma como parece que foi pega nesse livro, por coisas que... Parece que os personagens sabem muito sobre algumas coisas e muito pouco sobre outras. E aí algumas coisas não são tão condizentes com o nível de poder, de conhecimento, de tudo dos personagens envolvidos, tá? É isso que eu sinto, talvez, de forma resumida. E aí eu não consigo comprar muito. Então esse arco depois ali, aí depois a gente vê que realmente é a personagem da capa que tem a espada, e aí a espada acaba tendo um papel super importante na história, e parará. O arco dos dois, eu gostei. Acho que, entre muitas aspas aqui também, triângulo amoroso, ele funciona bem no sentido de que dá pra se perceber o que tá acontecendo
e ainda assim não é uma história tão óbvia de amor, porque as partes não estão na mesma página ainda desde o primeiro livro, o que é um formato um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? E é claro que tem os fatores externos de influência aqui, mas eu acho que nesse aspecto a forma de resolução ali para manter os personagens nessa situação foi criativa, foi legal. Mas, ao mesmo tempo, confesso pra vocês que várias vezes durante a história eu me esquecia do período temporal aqui, das regras dessa época que estavam sendo aplicadas na história. Porque elas meio que só são lembradas quando elas são úteis para a narrativa, né? Quando elas não são úteis para a narrativa, eles estão todos fazendo e acontecendo no mundo. E aí pode ser qualquer época pode ser qualquer período temporal. Eu não tenho necessariamente um ranking, tá? A gente tá com a Cassandra Clare. Mas a minha última experiência com ela tinha sido O Portador da Espada, que eu tinha ido com altas expectativas e foi um grande tombo pra mim, porque eu achei aquele livro fraquíssimo. Inclusive tem um vlog aqui no canal de Portador da Espada. Aí depois eu vou ver se a Paty leu O Portador da Espada e o que ela achou. Me conta aí embaixo, Paty, o que você achou se você leu? Imagino que você tenha lido já. Então assim, de forma talvez mais resumida, deixa eu manter essa luz pra ficar melhor. Eu tive uma experiência positiva com o livro, mas tiveram coisas que eu não consegui comprar necessariamente da narrativa que a autora tava fazendo aqui. É sim um livro que eu acho que talvez seja melhor aproveitado se você tiver o contexto da primeira história, mas não é impossível aproveitar o livro sem o contexto da primeira trilogia ou da trilogia que vem antes dela, porque enfim, eu li o livro e entendi a mensagem do livro, mas sim, é um livro que tem várias referências cruzadas, assim. Eu, como sou uma leitora esporádica da autora, tá tudo bem. O grupo de personagens é interessante, eu gostei da dinâmica deles, da dinâmica de amizade que eles têm. Gostei do personagem que é o Parabatai, né, do protagonista. Inclusive, acho que pode render alguma coisa dali ainda, seja positiva ou negativa. Por enquanto, difícil dizer. Ao mesmo tempo em que essa parte de época, ela serve a narrativa em alguns momentos, também acho que em alguns outros momentos meio que engessa também a história. Se tivesse sido um pouquinho mais pra frente, assim, temporalmente, talvez funcionasse melhor, mas aí, né, os personagens seriam mais livres pra fazer algumas coisas, mas, enfim, daí também, como já tem um presente estabelecido, a autora tem que calcular muito bem onde ela vai setar os livros pra bater as idades dos personagens, né? Então não dá pra simplesmente, quero fazer nessa época. Mas nessa época não bate a idade dos personagens, porque já tem uma história, já tem duas histórias escritas pra frente que tem personagens que descendem desses personagens que eu tô escrevendo agora, né? Então tem essa limitação aí, mas eu já saio daqui feliz de ter tido uma experiência positiva, tá? Porque eu sei que essa é uma autora muito querida, sei que essa é uma autora muito querida pela Paty e não queria decepcioná-la, nem decepcionar os fãs da Cassandra, tá? Eu super continuaria, então... Na verdade, essas do universo de Shadowhunter, eu poderia continuar todas, não é um problema. Talvez eu acho que a que eu achei mais fraquinho dos 3 primeiros que eu li os 3 primeiros, né? O primeiro livro das 3 outras séries, talvez foi Dama da Meia-Noite, que eu fiquei menos empolgada pra ler a continuação. Então eu li este livro agora porque eu precisava ler o livro da Paty. Um livro pra Paty. Mas se eu fosse engajar no universo de Shadowhunter, que é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro e completar realmente as leituras, eu teria voltado e lido lá. Então agora eu não sinto que eu preciso continuar essa série antes de retroceder e ler a outra série, e aí depois volto pra cá e sigo lendo, e acho que vai funcionar. Quando isso vai acontecer, galera? Não sabemos. Não sabemos. O plano de fazer o check na Cassandra Clare não é um plano que está em andamento no momento, nem tem data de validade. Então vamos ter que aguardar e ver o que vai acontecer. Chegou a hora de finalizar esse Deu Match, descobrir qual é a posição que a Paty ficou aí no ranking. A gente não teve nenhum flop, nenhuma leitura que deu super errado. Foi melhor do que eu tava esperando, tá? Eu achei que ia ter mais deslizes aqui. Deu tudo certo, tá? Então vamos lá para o termômetro de compatibilidade. Lembrando que eu atribuo uma nota de 0 a 2 para cada um dos livros. Essas notas vão se somando e depois a gente tem uma média de 0 a 10 que entra então no ranking para ver a posição que a Paty ficou. Para Coração de Tinta, eu vou dar 1.8. Essa é a maior nota do Deu Match. Apesar dela querer trocar esse livro, foi a recomendação certeira realmente do vídeo. É o livro que eu acho que eu consegui tirar mais coisas interessantes. A minha única reclamação dele é realmente que ele se repete um pouco e podia ser um livro menor, mas ainda assim acho que a história é super engajante. Eu fiquei com muita vontade de seguir lendo a série e farei isso em algum momento. Para aí não sobrou nenhum, eu vou dar 1.7. Também foi uma leitura muito boa. Eu gostei muito dessa história da Agatha Christie, eu engajei bastante. Para mim, as histórias da Agatha Christie tem sempre, apesar de eu sempre achar legal assim a construção das histórias, tem sempre algum momento em que eu acabo perdendo um pouco o interesse. Já venceu essa dinâmica, podemos avançar. E esse foi um livro que realmente me entreteu do início ao fim. Minha única consideração é realmente que eu acho que o momento em que o leitor descobre efetivamente todo o plot por trás poderia ter sido feito de outra forma. E aí eu vou dar a mesma nota pra Mulheres do Círculo Secreto. Essa é uma história que eu acho que se você não tiver tantas referências, ou se você não
como é que eu vou dizer assim, não associar logo na primeira metade do livro exatamente da onde tá vindo toda essa situação. A tendência é que seja um livro 5 estrelas mesmo, assim. No meu caso, eu fiquei esperando que a história trouxesse algo que diferenciasse ela, no sentido de que tivesse algo que pertencesse só a ela e a nada mais, e isso fosse o elemento cativante. Isso podia estar na protagonista, podia estar em um plot twist, podia estar em alguma revelação, mas a história eu acho que seguiu um caminho bem condizente com o formato, mas ainda assim que, como eu já li várias outras coisas, acabou não me surpreendendo exatamente. Eu gosto muito da vibe do livro, é um livro fácil de ler, é uma história encantadora, mas faltou algum detalhezinho ali pra fazer com que virasse uma história favorita pra mim. A Constance Sawyers é uma autora que eu gosto muito, então eu com certeza seguirei lendo outras coisas dela aí pela frente. Agora, pra Belladonna e Corrente de Ouro, eu fiquei bem em dúvida sobre notas que eu ia dar pra esses dois livros, assim, porque apesar de eu pensar na minha cabeça que talvez eles possam ter a mesma nota, eu acho que teve uma satisfação diferente aqui. Então, eu vou dar 1.5 pra Belladonna. É um livro que eu achei que ia performar muito pior pra mim, mas acabou saindo bem no sentido de que não me irritou, e não tendo me irritado já é uma coisa sensacional com livros com esse perfil. Parece engraçado essa fala, mas é real, assim. Eu consegui comprar até as coisas que às vezes eu acho um pouco não compráveis, pra mim significa muito. E aqui eu gostei do ambiente do livro, apesar de eu ter minhas considerações com a personalidade da protagonista. Eu gosto de algumas interações que existem entre ela e o par dela aqui, mesmo que alguns momentos sejam mais cringe. Então, assim, a história conseguiu me manter interessada mesmo com esses elementos. Esses elementos não me tiraram da história, que às vezes é o que acontece. Às vezes alguns desses elementos que eu não gosto ou que não funcionam comigo, eles me tiram da história e eu me desprendo completamente. Isso não aconteceu com Belladonna. Eu, inclusive, leria continuações desse livro, se for o caso, se surgir oportunidade, se eu sentir vontade mais pra frente. Então, a diferença entre Belladonna e Corrente de Ouro vai ser 1/10, só porque eu acho que Corrente de Ouro, apesar de eu ter me entretido também, o plot do livro, o problema desse livro, por assim dizer, ele pareceu um problema muito comum. Eu acho que a coisa mais interessante de Corrente de Ouro, avaliando o livro vários dias depois de eu ter terminado ele, é a relação dos personagens e é o arco do James, da Grace, da Cordelia. Não é necessariamente o problema do livro. E aí o grupo dos personagens é legal, mas o problema que a Cassandra Clare resolveu trabalhar nesse livro não parece tão interessante pra mim. O demônio do não sei o que lá. Esse plot, que é o que vai, eu acho, amarrar os três livros, esse plot não é tão interessante assim. Então, por mais que eu tenha lido um livro que tava tentando resolver um problema nesse universo de Shadowhunter, olhando pra esse livro um pouquinho depois, eu percebi que o que me cativou nele não foi o plot, foram os personagens. O fator motivacional de conflito dessa história, pelo menos o apresentado no primeiro livro, é fraco. Talvez mais pra frente a coisa eleve o nível do problema, ou da importância desse problema, ou da gravidade desse problema. Mas aqui não pareceu que era um problema super sério, apesar de ter pessoas sendo atacadas. A forma como a história os personagens reagem e se resolve, entre muitas aspas aqui, as coisas nesse primeiro livro, encolhe a dimensão do que talvez fosse pra ser algo maior. Ainda assim, isso leva a Patty a um total de 8.1, que é, se eu não me engano, a quinta melhor nota do Deu Match. A gente tem algumas pessoas empatadas no terceiro lugar e empatadas no quarto lugar. Drica do Redatório de Merda, o Paulo Hatz e a Mel Ferraz estão empatados em terceiro lugar com 8.3. Daí temos Maíra e Duda Menezes empatados na quarta posição com 8.2. E eu acho que não tem ninguém com a mesma nota da Patty. Então a Patty vai para a posição 8 na numeração, acima da Milena, que foi a minha última vítima, mas ela tem a quinta nota mais alta do Deu Match, o que particularmente é ótimo. Eu acho que ficar acima de 7 é bom, ficar acima de 7.5 já é ótimo, e estar acima de 8 é excepcional. E a Patty já conseguiu aqui. Quero eu um dia encontrar um criador que eu vou dar 4.5 e 5 estrelas para todos os livros. Ainda não aconteceu pra essa pessoa ficar com uma média de acima de 9, por enquanto a nota mais alta do ranking é 8.8, e já faz uns 2 anos que esse 8.8 existe. Então é isso, esse é o ranking. Eu espero que a Patty tenha se divertido, espero que vocês tenham se divertido também. Quero que vocês me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu comentei aqui, qual foi a sua impressão sobre eles. Patty, por favor, deixe o seu relato aqui embaixo também. No final deu tudo certo, tá? Deu tudo certo. Espero que eu tenha feito jus aí às suas indicações, que você tenha gostado de participar aqui desse quadro. A expectativa é que tenha mais um Deu Match ainda esse ano. Eu já tinha até me esquecido que eu tinha que fazer essa outra tibiária, aí eu me lembrei e pensei, meu Deus, como que eu vou encaixar com tudo que vai
que tá marcado pra acontecer na minha vida nos próximos meses, mas eu vou tentar gravar mais um Deu Match ainda. É a TBR mais demandante, eu deixei pro final do ano, talvez tenha sido um erro, mas vai ser uma TBR bem diferente, com livros que, vários deles fora da minha zona de conforto, por isso que eu digo que é uma TBR mais demandante, então vem aí mais um. E se você não assistiu os outros vídeos deste quadro, tem uma playlist linkada aqui embaixo, vá lá conferir. A Paty foi a 18ª vítima, então tem outros 17 vídeos analisando as indicações de outros 17 criadores por aqui. Se forem novos por aqui, se inscrevam aqui no canal, deixem o joinha de vocês para ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!